Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na história dos santos, hoje eu vou falar um pouco sobre São Simeão. São Simeão ele foi o segundo bispo de Jerusalém. Ele era filho de Cleófas, que no caso ele era primo de Jesus, né? Porque Cleófas ele era o tio de Jesus. E a história diz, né, que depois do assassinato de São Tiago, o menor, que no caso São Tiago, ele foi o primeiro bispo, né, de Jerusalém. Aí após a sua morte, que ele foi assassinado pelos judeus, os discípulos, né, eles se reuniram para escolher o seu sucessor, que no caso foi São Simeão. E a história diz, né, que no ano de 66 começou na Palestina a guerra civil, né, em consequência da oposição dos judeus aos romanos. E a história diz, né, que os cristãos daquela cidade, eles receberam do céu, né, um sinal que aquela cidade ela iria ser destruída e eles teriam que deixar aquela cidade o quanto antes. E a história diz, né, que depois da destruição de Jerusalém, os cristãos voltaram, né, a viver naquela cidade. E a história diz, né, que Simeão voltou com eles e começou a refazer, né, as casas daquela cidade. E a história diz, né, que depois desse acontecido, né, da destruição de Jerusalém, muitos voltaram, né, a acreditar em Deus, muitos se converteram, né, muitos começaram a acreditar novamente na mensagem do Evangelho. E aqui voltando, né, um pouco para o que aconteceu na nossa vida, né, durante a pandemia. A pandemia para muitas pessoas, para nós mesmos, foi algo muito ruim, né, para os nossos olhos humanos. Mas, por outro lado, né, a pandemia ela foi um tempo que muitas pessoas se voltaram mais para Deus. Muitas pessoas começaram a crer mais, né, na mensagem do Evangelho, né? Muitas pessoas se aproximaram mais da casa de Deus. Então, a pandemia ela foi, sim, algo ruim porque muitas pessoas se foram, né? Mas também ela foi algo, né, bom para que as pessoas voltassem, né, a acreditar em Deus, voltassem a confiar mais em Deus. E nesse tempo da destruição de Jerusalém foi quase isso também, né? As pessoas com esse acontecido, elas acreditaram mais em Deus, né? E se converteram. E diz também, né, a história que muitos judeus também se converteram. E a história diz também, né, que os imperadores Vespasiano e Domiciano mandaram matar todos os membros, né, descendentes de Davi e o Simeão, né, escapou, né, ele conseguiu escapar. E a história diz também que Simeão, né, com 120 anos de idade, ele recebeu uma ordem, né, de prisão e uma intimação para prestar homenagem, né, aos deuses. Ou seja, isso aqui acho que o Marcelo até falou para a gente lá no encontro que teve no Salgado, né, sobre os mártires, né, que não negavam Jesus por nada. E foi isso que São Simeão fez, né? Ele recebeu a intimação, né, para que ele pudesse, né, prestar homenagem aos deuses. Ele se negou, ele não quis. Por quê? Porque ele tinha Jesus, né, como seu único Senhor, como fizeram os mártires, né, que o Marcelo falava. E São Simeão ele foi firme, ele não se rendeu, né, às coisas, né, daqueles imperadores. E também diz, né, que na perseguição do imperador Trajano foi denunciado, né, ele foi denunciado às autoridades, então ele foi torturado e crucificado e morto, né, ou seja, São Simeão ele morreu também crucificado. E a história diz, né, que do alto da cruz ainda ele confessou, né, o nome divino, né, de Jesus Cristo e rezou, né, pelos inimigos, né, por aquelas pessoas que perseguiram ele, né? Ele entregou, como Jesus também entregou a cada um de nós que colocamos ele na cruz. Simeão também ele entregou, né, aqueles inimigos a Deus, né? Pediu por eles. E a história diz também, né, que ele morreu com 120 anos depois de ter governado durante 43 anos a Santa Igreja. E ele era uma pessoa muito simples, né? E a sua fidelidade fez com que os cristãos se unissem, né, em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.